Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros, professora formadora da disciplina Didática Geral. Agora eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos ao ombro, na cor castanho escuro. Eu estou usando óculos, estou maquiada, estou usando uma roupa bem colorida, estou usando um anel. Também estou com um brinco de argola e estou usando uma sapatilha. Estou aqui no estúdio de gravação do campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás temos uma parede com retas que se interligam na cor cinza e ao lado eu tenho a palavra EAD, tem na parede a palavra EAD, mudando realidades na cor verde. O meu sinal na comunidade surda é Thelma. Nossa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre as novas tecnologias e a ação didática. Sabemos que como a didática ela evoluiu ao longo dos séculos e com o advento da tecnologia, sobretudo o grande avanço a partir da década de 50 do século passado, né? Então a gente teve um grande avanço com o advento do computador e, sobretudo, nas duas últimas décadas, o avanço, né, da rede mundial de computadores. Cada vez mais a gente tem essa nova ferramenta de apoio para a ação didática. Contudo, nós, enquanto professores, a gente não pode olhar para esse avanço, para essa tecnologia e dizer que isso não faz parte da nossa vida. Até porque, em uma perspectiva progressista, esse professor entende que tudo que acontece na sociedade também é interesse da sala de aula, é interesse da escola, porque a escola é um microcosmo, né? Um mundo pequeno que existe no mundo maior, que é a grande sociedade, ou seja, a escola também é uma sociedade. E, fazendo parte dessa sociedade, a gente temos que nos apropriar desses conceitos das novas tecnologias. Também a gente teve um evento bem recente, né, no ano 2000, o advento da pandemia do Covid-19, e isso fez com que nós usássemos todo o arsenal tecnológico disponível para que nós continuássemos as nossas práticas pedagógicas. Então, com o isolamento social, a gente, sem dúvida, teve que aprender como utilizar. E nossa aula de hoje vai ser justamente refletir sobre essas novas tecnologias e como elas podem contribuir com a minha aula. Vamos entender um pouquinho dentro dessa perspectiva das novas tecnologias e ação didática. As tecnologias digitais, elas têm proporcionado oportunidades sem precedentes. Então, nessa perspectiva, para aprimorar o quê? O nosso processo de ensino e aprendizagem, oferecendo recursos interativos, acesso a uma vasta gama de informações e possibilidade de colaboração global. E aí a gente usou a imagem dessa criança, né, com uma máscara. Isso nos remonta a que período? Vai nos relembrar o período que todos nós vivenciamos, o período da pandemia. Então, ela veio para contribuir com a nossa ação didática. Então, não tenha medo dela. Então, ela está para servir nossa prática pedagógica. E isso é que é o nosso ponto alto aqui de reflexão, é pensar que ela, com certeza, vai colaborar. Tendo em vista que nós temos seres humanos altamente tecnológicos, né, nessa nova era. Então, nós temos crianças, adultos, jovens, adolescentes, estão altamente envolvidos nas novas tecnologias e também dependente delas. Você vê que para você gravar uma conversa, para você acessar um banco, para você imprimir um documento, você pelo celular você manda para sua impressora. Então, não tem como a gente fugir
dessa nova ferramenta que está a nosso serviço e para melhorar a nossa vida. Agora a gente vai entender que Perrenot, ele nos disse que as novas tecnologias da informação e da comunicação, como é conhecida como TIC, ou as novas tecnologias da informação e comunicação, então conhecidamente como TICs, né? Transformam espetacularmente não só novas maneiras de comunicar, mas também de trabalhar, de decidir e de pensar. Então, o Perrenot, ele não disse assim, ela veio para ajudar. Não, ele olha e diz assim, ela veio espetacularmente contribuir com a nossa vida como um todo. E aí ele acrescenta como pensar, como trabalhar, como decidir e tudo mais. Hoje, quando a gente vai sair, às vezes a gente liga, né, o aplicativo e vai, onde que tem menos fluxo? Então, tem até aplicativos que nos orientam com relação onde tem pontos de grande tráfego de carros, né, ou pontos alagados. Então, assim, já é essa ferramenta que nos auxilia. E na sala de aula, que aplicativos nós podemos ligar para fazer avançar o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos? Assim como tem dispositivos que nos ajudam para nos guiar até determinado local, também há dispositivos e há aplicativos que nos ajudam a avançar e ser de forma mais rápida na ação didática do processo de ensino-aprendizagem. E isso é fantástico e a gente tem que fazer esse bom uso dessa tecnologia. Aí mostra que a integração das tecnologias no ambiente educacional não apenas aumenta a eficácia pedagógica, mas também prepara os alunos para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais digitalizado e globalizado. Então, não é uma exigência da escola, não é uma imposição na internet, é uma imposição global. Cada vez mais a gente tem esse mundo digitalizado, esse mundo dentro desse aspecto informacional, né? Cada vez mais as novas tecnologias, elas vêm contribuir e vêm modificar o modo de vida das pessoas. Agora, a gente vai ver as principais ferramentas tecnológicas educacionais que nós podemos fazer uso. Muitos deles você já conhece, né? Classroom, que essa plataforma ela é gratuita do Google, ela permite aos educadores criar, gerenciar e distribuir tarefas, fornecer feedback aos alunos e organizar até sua aula, né, de forma organizada e eficiente. O Moodle vocês conhecem muito bem, né? É a ferramenta que nós utilizamos para estudar aqui no Instituto Federal de Rondônia. Então, ele gerencia a aprendizagem, ele tem todo um sistema de recursos, cursos online, formas de interagir com o aluno, avaliar e todos os demais recursos que o Moodle nos proporciona. Temos essa outra ferramenta que é o Kahoot, que é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos, é bastante interativa e lá o professor pode fazer questionários, enquetes, jogos educativos, interativos, que vai envolver os alunos, vai avaliar os conhecimentos e, sobretudo, de forma prazerosa e divertida. Ainda nós temos o Edmodo, que é uma rede social educacional, então o professor ele quer fazer uma forma interativa com seus alunos, ele vai desenvolver a partir desse comando, dessa ferramenta. O Neapod, que faz com que o ensino, todos eles nos ajudam, mas ele nos ajuda com criar apresentações envolventes, isso é muito bacana, criar jogos, interações a partir do que o aluno vai ver. CNSAL, uma plataforma de portfólio digital, então as aprendizagens onde o aluno se organiza, faz com que todas as suas atividades sejam feitas num ritmo, né, de portfólio digital. Isso faz com que os alunos tenham facilidade para que os familiares possam acompanhar, possam participar e fica bem interativo também. Outra ferramenta bastante utilizada é o Zoom, que é similar ao Google, né? O Adobe Spark, né, que é uma ferramenta de criação de conteúdo multimídia, então o professor ele vai sempre criar vídeos, apresentações, páginas da web, interativas e vai demonstrar o quê? Bastante seu conhecimento, você vai aprimorar e a sua criatividade.
Scratch, que é uma plataforma de programação visual. Então, os alunos que estão cada vez mais envolvidos com a robótica, com a formato de criação de jogos, animações e histórias interativas. Isso tudo faz com que os nossos alunos aprendam muito mais e melhor. E aí a gente vai perceber o seguinte, que essas ferramentas, elas vêm contribuir, elas vêm tornar o processo de interação professor-aluno, aluno-aluno, de forma prazerosa, de forma criativa, de forma envolvente, fazendo com que o professor faça uso de mais uma ferramenta dentro da sua proposta metodológica, dentro da sua organização do seu trabalho pedagógico, fazendo com que seja algo, principalmente, que os alunos gostam, né, de estar envolvidos com a internet, com as pesquisas e com as ações. Isso tudo possibilita para o professor, de certa forma, até uma atividade onde ele programe, organize aquela atividade e eles deixam os alunos se envolverem, dinamizarem e serem os protagonistas do processo de aprendizagem deles. Então, é algo que realmente vai chamar a atenção dos alunos e vai contribuir para tornar a aprendizagem deles de forma muito mais prazerosa. Agora, a gente vai ver que alguns saberes são necessários para entrar numa cultura tecnológica, né? Então, essa cultura tecnológica requer uma alfabetização digital, ou seja, como que nós podemos desenvolver a capacidade de utilizar eficazmente as tecnologias digitais, incluindo computadores, dispositivos móveis, softwares e aplicativos para acessar, compreender, avaliar e criar informações de maneira crítica e responsável. Também requer como um saber o desenvolvimento do pensamento crítico, onde você possa analisar e avaliar todas as informações de forma crítica, questionando preconceitos, identificando viés, né, ideológico e fazendo discernimento entre fontes confiáveis e não confiáveis, especialmente em um contexto digital onde a desinformação e as notícias falsas são prevalentes. Então, isso é um aspecto fundamental para nós, termos essa precaução, checarmos se é confiável, se não é. Então, tem sites também que fazem essa busca de informações, se elas são confiáveis ou não, para que nós, professores, nós docentes, não sejamos propagadores de fake news, né, de notícias falsas, notícias que não irão contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico do nosso aluno. E isso faz com que, nesse primeiro passo, você procurar uma alfabetização digital. O que é isso? É você ter o domínio intelectual sobre aquela ferramenta. E você só tem o domínio intelectual quando você se apropria daquele conhecimento, quando você tem, de certa forma, poderes, e o conhecimento é poder, fazer com que você faça o discernimento entre o certo e o errado, entre o falso e o verdadeiro. Essa é uma tarefa também implícita ao professor que adota as novas tecnologias no seu processo de aprendizagem, que ele também faça essa busca, porque isso vai ser importante até para a nossa vida em todos os sentidos, né? Porque hoje viver digitalmente, nesse mundo globalizado, viver de certa forma com uma ação do seu trabalho e que você não vá se certificar de que aquele conteúdo ele é verdadeiro ou falso, você corre também um perigo, né, de estar participando aí de disseminação de coisas não verdadeiras. E aí também outro saber necessário é a resolução de problemas. Então, com as tecnologias nos auxilia nessa resolução de problemas, né? E aí ela com certeza faz. Hoje em dia o recurso da inteligência artificial tem ajudado bastante, mas sabemos que tudo isso, sem a criatividade e a inovação, ela se perde, né? Então, nós, seres humanos, somos dotados dessa habilidade de pensar de forma original e gerar novas ideias. Então, nunca uma máquina vai superar uma mente humana, nunca. Então, nós temos, sim, esse poder de criatividade, de invenção e de inovação e reinvenção
do que é dado, do que é posto. Então, não usem a máquina como sendo uma nova ferramenta única e exclusiva. A nossa capacidade de pensar, de argumentar e de refletir e antecipar situações, isso é dado naturalmente a nós, seres humanos. Então, a gente tem e nós sempre teremos essa capacidade de reflexão. O que vai também nos ajudar é esse trabalho de colaboração e o trabalho em equipe. É fantástico quando você usa, né, dentro dessa cultura tecnológica e possibilita um trabalho em equipe, fazendo com que essas atividades nos ajudem. Um exemplo é que, mediante a pandemia, a gente viu que tantas e outras formas colaborativas e cooperativas de trabalhos, elas continuaram. As pessoas estando ou presencialmente ou virtualmente, muito trabalho, ele não parou. Por quê? Porque nós fizemos um bom uso da tecnologia e da comunicação. E aí isso foi feito de forma muito eficaz durante o período da pandemia. E assim a gente conclui a nossa aula, fazendo com que vocês, alunos e alunas, pensem um pouco sobre esse uso dessas ferramentas, dessas tecnologias e utilizem ela a seu favor no seu processo de ensino-aprendizagem. E aí a gente deixa uma frase de Paulo Freire que diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar a possibilidade para a produção ou a sua construção. Então utilizem as novas tecnologias a seu favor, possibilitando aos seus alunos novas construções e novos aprendizados. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.